A colheita de laranja segue em São Paulo, Sul e Triângulo de Minas Gerais. A expectativa para a safra atual é de produção de 388 milhões de caixas de laranja. Saldo positivo em todas as variedades, com frutos de primeira e segunda floradas. Enquanto a colheita se intensifica lá no campo, aqui no Fundecitrus, os pesquisadores trabalham para controlar as principais doenças que atingem os pomares. O último levantamento apontou o controle do cancro e do CVC e tendência de alta do greening. O anúncio foi feito durante o workshop sobre citricultura sustentável. O cancro cítrico está presente em 15% das árvores, o que corresponde a 29 milhões de plantas, crescimento de 28% em relação ao ano passado. A região de Votuporanga é a mais atingida, com registro em 71% dos pomares. O aumento já era esperado, de acordo com Juliano, pela mudança do sistema de erradicação para mitigação. Mesmo assim, com o manejo adequado, é possível ter alta produtividade e produção. O cancro cítrico é uma doença que ela causa lesões nos ramos e nos frutos. Mas se a gente aplicar o produto cúprico, que é protetivo, no momento adequado, praticamente os sintomas são desprezíveis e, consequentemente, as perdas também. Foi confirmado por mais um ano que o CVC, também conhecido como amarelinho, está sob controle. A doença ocorre em menos de 2% dos laranjais, dentro da média em relação ao ano passado, e muito menor que na década passada, quando chegou a 42% das plantas. Votuporanga novamente tem mais registros, com quase 8% de árvores atingidas. O técnico explica que o resultado só foi possível pelo uso de mudas sadias, produtos sistêmicos, além da identificação e eliminação de plantas. Realmente é um caso de sucesso que a citricultura soube responder a um problema muito sério, tornando a citricultura, inclusive, mais competitiva. O greening ou HLB ainda é a principal doença a ser combatida. Novamente foi registrado o crescimento. Passou de 18% para 19% neste ano. 37 milhões de árvores estão com sintomas. Na região central, Brotas e Limeira têm aproximadamente metade dos talhões atingidos, por terem muitos pequenos agricultores, que é onde o problema se concentra. Segundo Juliano, bem próximo, Matão e Araraquara, por terem grandes fazendas, estão na contramão e foram os únicos lugares com curva em queda de greening. Resultado do manejo e iniciativas realizadas já há alguns anos. A lição que a gente tem dessa doença é que nós temos que intensificar o rigor no controle. Outros dados importantes são que lugares longe do foco de surgimento da doença têm menor incidência. As plantas jovens de até 5 anos representam instabilidade ou até queda do problema. 76% dos registros estão na bordadura das plantações. E 95% da população de psilídeo, vetor do greening, está somente em 5% de toda a área de ocorrência, principalmente em propriedades abandonadas ou não comerciais. De acordo com o dirigente, isso mostra que o greening não respeita cerca e exige cuidados de todos para que não saia do controle. Existe um tempo para que todos os citricultores incorporem as medidas de ações de controle. E essa doença ela é muito mais difícil, mais complexa, porque ela depende da ação do citricultor na sua propriedade, mas também das áreas vizinhas. Então esse trabalho tem que ser feito de forma coletiva. Diante dos desafios destas doenças, o workshop trouxe palestras sobre o controle sustentável. Este pesquisador da Exalc-USP valorizou a adoção de produtos biológicos, setor que cresce 15% por ano no mundo. Na opinião dele, é preciso mudar a cultura de uso dos insumos químicos e conscientizar que a nova tecnologia exige mais trabalho, é mais cara, mas traz benefícios extras para a agricultura. O indivíduo fala assim, meu pai usava isso, dava certo, meu avô usava isso, dava certo, portanto eu vou continuar utilizando, né? Mas na verdade nós temos que também oferecer ao agricultor algo que seja realmente bom. E nem sempre existem inimigos naturais para todas as culturas, para todas as pragas, né? O pesquisador Osmar Malaspina destacou a importância da coexistência da citricultura com a criação de abelhas. É indispensável usar corretamente os inseticidas, principalmente em período de floração. Ele ressalta que esses insetos são responsáveis por um aumento de até 50% na produção citrícola.
Tem aquilo que nós chamamos de culturas que são totalmente dependentes da polinização, dos polinizadores. Você tem, para isso, você tem maracujá, melão, maçã e amêndoa, por exemplo. Aí você tem um outro grupo, que são chamados grupos que são parcialmente dependentes, ou seja, se não tiver os polinizadores, você tem produção. Mas se tiver os polinizadores, você aumenta a produção. E aí é que entra o cítrus. Então, o cítrus ele produz. Mas se você tiver a abelha, tá certo? Para fazer a polinização, você consegue um aumento de 30% a 50%.